Gente conectando gente no ar. Eu sou Michel Camargo e estou aqui hoje com um convidado incrível. Vocês já estão vendo aqui ao meu lado. Que honra, que alegria poder receber aqui hoje Paulo Ronaldo Capoletti. Capô, brigadão. Eu que agradeço, Minha mão tá cara. até gelada aqui, você sente? Eu estou muito feliz que você está eu que aqui. É um agradeço. gigante. Quem sabe é muito conhecido aí no mercado. Se você está chegando agora aqui no canal Gente Conectando Gente, fica ligado aqui. A missão do canal é levar informações de profissionais de mercado, executivos, VPs, especialistas, para trazer informação para você saber o caminho das pedras, para você não acreditar 100% naquilo que você vê lá no Instagram, que eu falo que é o bolo pronto lá no Instagram. Aí tá pronto, a gente olha hoje aí o tá Capoletti fácil. lá viajando pelo mundo, com aquela família linda. Eu acho muito lindo seus posts lá com a sua Obrigado, esposa, obrigado. seu filho, seu neto. Nossa, sim, Acho sempre muito juntos. bacana. Mas tudo teve uma origem, um começo, que tem lá os seus altos e baixos, as suas curvas. O caminho da base até o topo é cheio de idas e vindas, né, Capô? Sim. Eu acho que isso daí dá mais força, dá resiliência, te dá confiança de que é possível. Acreditem, é possível. Se vocês querem, se preparam, é possível chegar numa posição que você vai poder também ajudar outras pessoas. Pois é, Capô, e eu vejo que você passou por muitos desafios, eu conheci ali um pouco, te estudei, tá? Te estudei, vi um pouco da sua história, muito bacana ver ali, saber que você passou por indústrias diferentes, né? Isso. Mas antes de você chegar, eu quero dividir aqui em dois momentos aqui na nossa conversa, falar um pouquinho do seu começo mesmo ali, desde o seu primeiro trabalho, da primeira liderança, e depois falar um pouco, acho que é o seu forte, e esse canal tem tudo a ver com você, gente conectando gente, porque se tem um executivo conectado com pessoas, que cuida de pessoas, é você, né? Então depois eu queria falar um pouco dessa questão de um executivo de alto nível, focado em gestão de pessoas, de cuidar de pessoas, como que isso é possível nos dias de hoje. Ok. Eu gosto muito de falar desse tema porque eu digo o seguinte, quando você tem uma posição de gestão de pessoas, isso está inclusive em Evangelho. Você tem responsabilidade sobre as pessoas e sobre o desenvolvimento dessas pessoas, sob pena de que essas pessoas possam vir a ser seu chefe um dia. E eu tenho exemplo disso, né? Que a gente pode falar aí Verdade. Nossa, certo? E você formou então grandes líderes, hein? Grandes líderes. Tem 4 pessoas que praticamente eu formei, eram primeiro cargo, primeiro emprego deles, e que se tornaram presidente de empresas globais. Né? São 4. Olha só, trabalhar com o Capoletti é isso, é desenvolver a pessoa até esse nível. A pessoa tem que querer também, né, Michel? A pessoa tem que também fazer a parte dela. Então, segura aí, olha que tá para vir aí. Como é que foi lá, o comecinho? Você já começou diretor, é isso? Não. Como é que foi lá? Não. Eu comecei, assim, meu primeiro emprego mesmo era contínuo externo do Banco Mercantil de São Paulo. Entregava correspondência. Tinha um nome isso. Como é que você falou? Contínuo externo. E na época eu lutava porque eu queria ser contínuo interno. Depois virou o quê? Office Boy? Office Boy. Office Boy. Office Boy. Mas aí eu trabalhava só até as 2 da tarde, mas corria fazer o curso de datilografia, porque para trabalhar interno no banco, você tinha que, naquela época, tinha que saber datilografia. Hoje em dia você tem que saber o Excel, você tem que saber essas coisas. Naquela época era uma outra época. E depois fui para uma empresa chamada Camargo Corrêa, bem conhecida. Com certeza. Para ser auxiliar de bibliotecária. Queria fazer medicina, como eu te disse, queria fazer medicina, mas trabalhando que nem louco, tendo que ajudar em casa também, eu era menor ainda. Aí fui para o Mackenzie, passei no vestibular para Ciências da Computação, mas aí não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Chegou no final do ano, não consegui. Minha mãe não queria fazer crédito educativo, nada, para não ter compromisso, né? Porque também o salário dela era muito pequenininho, ela era faxineira do Tapetes Tabacô. Sua mãe, então você veio de uma família bem humilde, então, eu falo assim, eu sou
se existe isso, uma classe pobre alta. É menos que a classe média. Entendi. A gente se alimentava, tinha uma casa, né, pequenininha, mas tinha, se vestia e pronto, né? E essa era a nossa vida. Alguma coisa a mais, até estudar não era possível eu continuar meus estudos. Foi quando eu aceitei o convite do meu tio, que era irmão do meu pai, para ir para Ribeirão Preto. Eu tinha 18 anos, foi quando eu fui para Ribeirão para fazer medicina. Mas eu tinha que entrar em Ribeirão. Meu tio falou, eu pago os seus estudos, se sustento, mas você tem que entrar em Ribeirão. E na época, entrar em Ribeirão, em medicina, era mais concorrido do que a Escola Paulista. No primeiro ano, fui mais ou menos. No segundo ano, fiquei em 10º lugar de excedente, mas só 2 pessoas desistiram. E aí, essa minha vontade de fazer medicina juntou com a necessidade de eu poder ajudar minha família em São Paulo. E eu falei para meu tio, eu preciso trabalhar, né? Sim. E fui fazer engenharia química. Ele me pagou, eu morava com ele. E comecei a trabalhar na fábrica. Tinha uma indústria de papel higiênico e papel toalha. E quando eu marquei a data do meu casamento, 2 dias antes do meu casamento, meu tio faleceu. Ah, então você foi trabalhar com esse tio, quer dizer, o seu tio te convidou para facilitar ali o estudo e o Sim, trabalho, e né? o trabalho, exatamente. Não deu certo na medicina, acabou indo para engenharia química. engenharia química. E aí esse meu tio faleceu 2 dias antes do meu casamento. Quem já conhecia muitas coisas dos processos da fábrica era eu. Os filhos dele não se interessavam muito pela fábrica, né? E aí eu fui assumir a fábrica. Eu tinha 23 anos e assumi uma fábrica com quase 200 pessoas. Nossa, uma fábrica grande. Grande. E aí o que aconteceu? Eu acho que aí começou o meu desenvolvimento, o meu autodesenvolvimento. Primeiro com alguns conceitos do meu tio, que foram muito importantes, e depois a minha necessidade de ser o mais jovem, a liderar pessoas que já estavam há algum tempo lá na fábrica, e encontrar o meu jeito de agregar e integrar essas pessoas. Michel, eu não sei, eu não fiz nenhum curso de gestão. É isso que eu ia te perguntar. Mas você aprendeu, foi ali vivendo, sentindo. E o que eu sempre pensei assim, temos que trabalhar juntos. Então, naquela época, eu fazia uma integração com a fábrica. A gente jogava futebol de salão, um escritório contra a fábrica, uma vez por semana. Eu fazia torneio de truco. Eu fazia torneio de botão. Mais ou menos o que a ATP depois fez durante muito tempo, né? Sim, verdade. E isso integrava as pessoas, era buscar um caminho único. Nós desenvolvemos tanto a fábrica e enquanto acontecia o inventário do meu tio, os meus primos me nomearam como gerente geral da fábrica e tivemos caixa, inclusive, para começar a construção de outro prédio, outra fábrica. Você alavancou o negócio, então. Eu não tenho dúvida. Que interessante. Com a equipe. Não sabia nada dessa história, desse seu comecinho. De gestão, não, né? Mas meu time me colocou lá, eu comecei a trabalhar no almoxarifado, aí entendi as questões da indústria, aí passei a fazer compra de equipamentos, a parte toda de manutenção, depois também comprando matéria-prima, fazendo algumas coisas do financeiro, né? Até por conta que eu era da família, né? Sim. Confiança. E quando ele faleceu, naturalmente eu fiquei com a gerência da fábrica, né? E com a confiança Mas ele, talvez sem você perceber, ele acabou te desenvolvendo, porque ele te colocou no almoxarifado, no operacional, e aí você foi circulando pelas áreas e ganhando musculatura, né? Força para... Exatamente. Por isso que eu falo para os jovens, cara, você não pode pular etapas. Não tem atalho, né? Não tem atalho. Eu vejo executivos, nem vou citar nome, claro, que eu vejo pelo comportamento e pelas ações que faltou alguma etapa para eles cumprirem, para poder entender o todo. Para entender o todo, porque quem não passou por determinadas etapas é difícil gerenciar pessoas e desenvolver pessoas.
Então foi essa a meu principal, a minha base de me desenvolver. Tanto para questões administrativas, porque eu falo, eu sou hoje um comercial. A minha vida eu sou comercial, mais de 45 anos vendendo coisas diversas. Mas eu tenho a preocupação do financeiro, dos custos, das despesas. Então, nas empresas que eu vou trabalhar, eu falo para o financeiro logo nos primeiros dias. Eu falo, ó, eu sou um comercial, mas eu sou um comercial que gosta de vender bem. Não vendo preço. É isso. Eu me conecto nessa onda porque acho que um dos meus diferenciais também nas empresas que eu passo é alinhar. Eu sempre gosto de estar comercial na última reunião. Sou da área de implantação, projetos, produtos. A última reunião lá, eu quero estar junto com o comercial, na última, na penúltima, participar, para entender, porque o que eu vou entregar tem que render. Sim, Tem que trazer lucro. Claro. E no meio do caminho ali, às vezes acontece de um cliente ou pedir um negocinho a mais, uma licença disso ou daquilo. E a gente tem que estar de olho para não desfalcar. Não pode escorregar. Exato, senão não dá, a rentabilidade cai, não tem ROI, aí começa tudo. Então ali, também fico com um olho muito ali próximo do pessoal do comercial, jurídico. Sim, também. E o financeiro, para não dar problema. Por isso que eu falo, a venda e uma empresa é um todo, não pode existir um lobo solitário. Você não é sozinho dentro da empresa. E acontece muito hoje em dia, as empresas trabalham em silos, né? Infelizmente. Não, eu só vendo e você implanta. Aí você implanta aquilo que eu não vendi, e aí o jurídico vai ver o contrato, não tem nada daquilo que foi vendido, não dá ROI. A coisa que mais me choca, e sempre me chocou, me choca e vai me chocar sempre, eu não vou acostumar nunca com isso, Michel, é assim, não, esse problema não é meu. Mas como não é? O problema é da empresa. Esse problema é seu também. É um bolso só, né? A empresa não, e é outra coisa. Se você vê lá um problema e você não tenta resolver, você está perdendo a oportunidade de aprender. Você está perdendo a oportunidade de aprender. Sabe? Que se é de outra área, você fica estanque, você não se desenvolve para poder até, de repente, ir para outra área. E o gestor, ele tem que ter o conhecimento do todo. Não tem jeito, tem que conhecer. Mas antes de você... Aí você começou lá na fábrica lá de papéis. Eu sei que... Aí você se formou como engenheiro químico. Sim. E você foi para a indústria química também, né? Sim, então. É que tem uma passagem que pouca gente sabe. Qual? Essa é interessante. Quando terminou o inventário lá da fábrica, tal, meu primo, que era casado com a minha prima, eles moravam em São Paulo, eles se mudaram para lá, ele acabou assumindo a fábrica e tal. E aí eu comecei assim, falei, cara, eu preciso... Esse mundo é muito grande, né? Porque isso era em Ribeirão Preto. Esse mundo é grande, eu preciso fazer mais coisas, né? O que eu podia fazer pela fábrica, nos 5 anos que eu fiquei lá na gerência, eu fiz, Michel. Eu tenho certeza que entreguei bem. Não, você inclusive preparou para o crescimento, para a nova fábrica. Exatamente. Tinha uma outra fábrica nova, moderna, fui atrás, comprei terreno. Bom, vamos encurtar caminho aqui. Sim. Mas aí um amigo, tenista também, me convidou para uma aventura. Era uma aventura, que era arrendar um prédio que era uma sauna, em Ribeirão Preto. Nossa. Você não sabia isso? Não sabia. Eu nem tinha falado. Ai, meu Deus, uma sauna decadente e pouca frequência, suja, mas era um bom prédio. E juntei lá o meu fundo de garantia, ele já era empresário da cidade, ele era mais velho que eu, reformamos toda a sauna, e aí eu já tinha lá em Ribeirão conhecimento de muita gente, e ele também. Bom, foi um sucesso a sauna. Eu ganhei mais dinheiro na sauna do que na fábrica de papel. Olha só. Mas aí... Oportunidades disfarçadas, né? Exatamente, você não imagina isso, né? Não imagina. Mas aí que começou a acontecer, Michel? Férias, eu não consegui fazer férias com a minha família, porque tinha um negócio, tinha que trabalhar, porque trabalhava de manhã para fazer o caixa, comprar o que precisava, abria a sauna meio-dia, fechava a sauna às 11, de segunda a sábado.
E no domingo abria até meio-dia. E aí eu conversei com o meu sócio, falei, vamos colocar um gerente aqui, né? Ele falou, não, mas a gente está cuidando bem. Eu falei, cara, mas eu estou vindo todo dia, toda noite, né? E eu brinco, falo assim, cara, e o que era eu ir na sauna? Era ver homens nus. Homens nus, todo dia. Pô, acabou. Tem muita vocação para isso, né? Certo. E aí decidimos vender os direitos de exploração daquela sauna. Certo. Vendemos para uma empresa, que era uma empresa de entretenimento e tal. E foi bom, foi bom. E aí vou para o mercado buscar emprego. Aí vejo um anúncio no jornal, um anúncio pequenininho assim, que precisava de vendedor técnico que tivesse conhecimento em solda. E queria químico. Mandei meu currículo, mas como sempre eu procuro ser transparente. E às vezes as pessoas não entendem isso, porque falam, nossa, você não tem filtro. Mas eu preciso falar, né? E aí eu escrevi a carta, falei, olha, só que eu não tenho conhecimento em solda, né? Sou formado, tenho isso e tal. Fui gerente de uma fábrica de papel, tal, desenvolvi esses projetos dentro da fábrica, e projetos importantes. E fui chamado para uma entrevista lá em Ribeirão, era uma filial de uma empresa chamada Liquid Carbonic, que ela era o maior fabricante mundial de gás carbônico. E no Brasil era monopólio. E aí o gerente lá gostou de mim, me mandou para uma entrevista em Campinas com o regional. Ele pega o meu currículo e pergunta assim, escuta, estou vendo aqui que você fez um curso de engenharia química, você fez isso, você fez isso, mas você nunca trabalhou exatamente com produtos químicos como o nosso, gás carbônico, e agora? Eu bati a mão na mesa e falei, agora estou procurando alguém que me dê a oportunidade de eu provar que eu sei, que eu posso fazer. Eu falei, é isso que eu estou pedindo, aqui é essa oportunidade, e não vou decepcionar. É isso, né? Pegar a oportunidade e agarrar. Não pode né? deixar passar. Não pode deixar passar. Transparência, falou a verdade. Não sei, não sei, mas eu quero. Vou aprender. Né? E aí, aqui vem uma outra coisa que é importante, aqui de eu passar para as pessoas. Acreditem em vocês. Vocês têm que acreditar. Agora, tem sacrifício, né? Você tem que fazer. Porque se você fala que vai fazer, faça. Porque o descrédito é a pior coisa para um profissional. E eu percebi aí na sua história, eu já peguei uma coisa, os valores, né? Qual foi o gatilho para você falar, cara, eu preciso passar, essa sauna aqui já não tá dando mais para mim. Preciso de tempo com a minha família. Foi verdade. Você sabe que eu tive, antes de fazer aquele intercâmbio, quando eu saí lá da empresa, a ideia era eu ir sozinho. Passou pela cabeça. Cara, falei, como é que eu vou deixar minha família aqui para trás? Não, vamos junto. Vendi apartamento, vendi carro, tal. E são os valores que movem a gente. Porque né? a família é a nossa base, né? Eu falo assim, o período que eu trabalhei muito, de verdade, e por conta do trabalho, tinha, às vezes, semana inteira que eu ficava longe da família, quem tocava a vida da casa era a minha esposa. Que, por sinal, completamos esse ano 46 anos de casamento. Parabéns. 3 de namoro. São 50 anos que tem pessoa que fala, não sei como você aguenta ele. Né? mas, enfim, aí eu acabei sendo contratado. 4 anos depois eu fui convidado para ser o gerente da filial de Ribeirão Preto. 2 anos como gerente, o presidente da empresa me convida para participar de uma reunião com os regionais. Certo. Eu e um outro gerente de Curitiba fomos convidados e essa história é interessante. O meu gerente regional de Campinas ligou para mim quando viu o convite, que eu estava no convite, falou, não, Belhão, eu vou tirar você dessa encrenca. Eu falei, você nem pensa em fazer isso. É a minha chance de mostrar o meu trabalho para o novo presidente. Era um presidente já estava na empresa há muito tempo, o nome dele é Júlio Snar, é uma pessoa que eu devo muito, porque eu mal o conhecia e ele enxergou o meu resultado. E me chamou para essas reuniões, eu apresentava o resultado, era uma das maiores lucratividades do Brasil, a minha filial de Ribeirão,
E depois de algum tempo surgiu uma oportunidade em São Paulo e ele falou para o meu chefe que queria eu em São Paulo. Porque até então, desde a adolescência, lá você estava o tempo todo em Ribeirão. Desde os 18 anos. Desde os 18. E uma coincidência bem interessante, parece mentira, porque eu fui para Ribeirão dia 1º de abril de 74. Eu tinha 18 anos. Parece mentira, 1º de abril. Por isso que eu estou dizendo. E o dia da volta, 1º de abril de 92. Caramba! É muita coincidência. Muita coincidência. 18 anos depois. Certo. Eu tinha 36 anos nessa época e assumi a maior região do país, que representava 56% das vendas. Né? Mas também não foi fácil a vinda. Isso é o que eu falo, gente. Eu preciso falar isso para as pessoas saberem, assim, se posicionarem, encarar desafios, encarar até algumas humilhações. Porque quando eu cheguei, eu vim para ser um gerente regional de desenvolvimento de novos negócios. Eu tinha quatro engenheiros e um estagiário na minha equipe. Certo. E o gerente, que era o gerente da filial e tal, muito amigo do VP de marketing, foi um dia na minha sala e falou: poxa, Capone, você aceitou vir para cá, né? Eu sei que foi o presidente que recomendou você para cá, mas como que você se sente? Porque em Ribeirão você era cabeça de sardinha. Que isso? E aqui você vai ser, não vou falar, mas é um bumbum da baleia. Ô, louco! Que é um negócio grande, né? Sim, sim. Mal sabia ele. Ninguém, queria dizer. Hã? Já estava dizendo, você não vai ser ninguém aqui. Quem é isso. você aqui? Em Ribeirão você era alguém. Aqui, quem que você é? Mal sabia ele que quando eu aceitei vir para São Paulo, eu falei para o diretor comercial: olha, estou aceitando vir, estou deixando para trás uma vida, porque eu tinha uma vida muito boa em Ribeirão, jogava tênis 4, 5 vezes por dia, tinha tempo. Estou sacrificando trazer minha família para São Paulo também, mas eu estou vindo aqui para ser diretor comercial. Eu não estou vindo para ser só gerente de desenvolvimento de novos negócios. Eu vou buscar isso. Foi quando eu fiz uma pós-graduação na GV, no SEAG. Foram 2 anos e meio, uma pós-graduação com ênfase em marketing. Voltei a estudar inglês. Não tenho inglês fluente, esse é um gap que me persegue, que me incomoda quando eu falo, que eu deveria ter. Mas cheguei aí para os Estados Unidos, fiz a apresentação em inglês, Sim. em Chicago, pela empresa, e pela TP, quando nós ganhamos a Nextel, eu fui reconhecido e fui em Las Vegas apresentar qual foi o processo de ganho da Nextel, óbvio, né? Em inglês também. Bacana. Né? Foi um reconhecimento legal que a empresa me deu na época, mas enfim. E aí, em mais 1 ano e pouco em São Paulo, eu assumi toda a Regional São Paulo. Olha aí. Toda a Regional São Paulo. Então, eu tinha realmente na minha mão mais de 250 pessoas, acho. Porque eram fábricas, eram filiais, e, enfim, a própria filial, a própria região São Paulo, né? Quando a empresa foi vendida no mundo todo, eu fui o único gerente da empresa, o único gerente do Brasil a ser convidado pela White Martins, que comprou, para assumir a 3ª maior filial da White, que era Diadema. O único. O único gerente que assumiu uma filial. E Diadema também foi um case legal para mim, porque era uma filial que estava destroçada, clientes insatisfeitos, funcionários com uma autoestima baixa, uma filial que você entrava na filial e se sentia cheiro de esgoto, porque o banheiro não se reformava. E aí eu comecei, primeira coisa, eu coloquei lá um consultório odontológico, porque a empresa permitia. Reformei toda a filial, reformei todo o sistema de fiação, porque ali tinha uma fábrica de acetileno e os fios estavam subdimensionados e superaqueciam, correndo o risco de explosão da fábrica, e que ninguém via isso. Então foi 1 ano que eu fiquei lá, assim, de exposição muito grande, Michel, para a empresa, porque ninguém queria gastar para agradar a diretoria do Rio, dizer assim, olha como eu não gasto nada. Autorizava o pessoal a fazer curso de inglês, mesmo em horário de expediente,
autorizava fazer tratamento dentário em horário de expediente. Sim. Óbvio que tinha lá um processo de autorização das chefias, né? Sim, sim. Óbvio. Uma organização. Tem por que trás, ter né? organização. Tem que ter uma organização. Né? Fiz uma festa de final de ano para os funcionários e família, pedindo ajuda dos fornecedores, porque a empresa não dava verba para isso, né? E ganhamos vários clientes também. Ganhamos vários clientes. Eu não fiz sozinho, eu tive ajuda. Mas aí é o que vamos voltar lá na gestão. É a gestão próxima, é a gestão de liderança, porque líder, para mim, a melhor definição de líder é aquela pessoa que você segue em lugares que você não iria sozinho. Porque você confia. Sim. Então o líder tem que transmitir essa confiança, sabe? Ele tem que assumir os problemas junto com a equipe. Porque não adianta problema, putz, lá aquele meu funcionário fez isso. Não, se ele fez isso é porque eu não orientei direito. E foi nessa época aí que você já começou a formar os líderes do amanhã, que você já começou a encontrar depois? Foi na Liquid Carbonic. Foi aí nesse segmento aí, né? Na Liquid Carbonic, eu formei ali da Liquid 3 líderes. E depois, na minha saída da Liquid Carbonic, que eu fui contratado por uma empresa do grupo Huxt, chamada Messer Grischheim do Brasil, que queria implantar no Brasil um negócio de gás carbônico. Então fui contratado para começar do zero uma indústria. Né? Não tinha fábrica, não tinha nada, mas tinha 100 milhões de dólares para investir. Aí eu falei para a pessoa que me contratou, falei, bom, com esse dinheiro... Com esse dinheiro eu consigo dá para fazer alguma coisa. E aí foi. E foram 3 anos, de 97 até 2000, foi até quando eu fiquei. A Messer Grischheim passou a ser o segundo maior fornecedor de gás carbônico do Brasil. Quando eu fiz o maior projeto da minha vida, que foi implantar um sistema de cogeração dentro da fábrica da Coca-Cola em Jundiaí. Um investimento de 18 milhões de dólares da época, onde eu tinha motores que geravam energia elétrica, as queimas desse gás, com gás natural, né? Então essa queima, eu pegava a fumaça que saía lá em cima e concentrava numa solução de um produto químico chamado monoetanolamina, que ele segura gás carbônico, depois aquecia, tirava gás carbônico a 99,4% de pureza, passava por uma outra torre de... Estou falando coisa muito técnica aqui, mas é permanganato de potássio, que levava em grau alimentício de 99,99. Vendia o gás carbônico para a fábrica da Coca-Cola, vendia energia elétrica para a fábrica da Coca-Cola, vendia água quente, que era a água que resfriava os motores para a fábrica da Coca-Cola, aquecia essa água quente, produzia vapor para a fábrica da Coca-Cola, e depois coloquei lá uma membrana de nitrogênio, que para quem não sabe, quando você pega uma lata de refrigerante ou de cerveja que ela está durinha, é porque teve uma gotinha ali de nitrogênio e fechamento, que aquela gota de nitrogênio expande e forma gás lá dentro e deixa a lata durinha. Então foi isso. E aí tinha contratado um estagiário que hoje também é presidente de uma empresa, até vou dizer o nome, a Iconic, que é uma empresa do Grupo Ipiranga, se não estou enganado. Certo. Que é engraçado, eu gosto muito desse rapaz, ele fala que eu sou encantador de clientes. Ele fala, eu sou encantador de clientes. Não leve o capolete no seu cliente, porque você vai perder o cliente para ele. Então foi... o que é muito, muito curioso, né? Que eu lembro que quando eu te conheci, você já estava numa posição, né? Te conheci como diretor lá numa multinacional, lá da Teleperformance, e o BPO às vezes exige, né, uma postura de controle, de gestão, e às vezes exige mais firmeza, mas você sempre conseguiu fazer isso de uma maneira que o lado humano fosse valorizado, né? Sem deixar corpos para trás, né? Sem deixar não, porque quem é que faz os processos dentro da empresa são as pessoas. Se a pessoa está trabalhando pressionada, contrariada, cara, não rola. Não rola.
E tem pessoas que falam, não, mas isso é muito legal para os funcionários. Eu falei, eu sou, mas eu também sou duro. Sim, sim. Sabe? Eu já vi você em reuniões que eu precisava de mais pulso, de Claro, mais firmeza, mas sem faltar com respeito, sem nunca, palavrão, sem gritaria e nunca, tal. nunca. Engraçado que na empresa atual tem pessoas que falam, ai, Capote, eu gostaria de responder para você. Uma pessoa que responde para mim fala, cuidado com o que você pede para o universo. Cara, comigo assim, eu respeito, mas tem que trabalhar, né? E foi nessa pegada que você, então, saiu do segmento de papel e celulose, foi pro químico. Sim. Como que chegou a BPO na sua É vida? interessante, porque quando eu saí dessa empresa de gás carbônico, que eu deixei ela, e tem um detalhe, eu saí também por conta de que a empresa anunciou que ia vender as operações fora da Europa. E aí o Brasil estava no meio, eu falei, já tinha passado por uma venda, prefiro não. E foi o seguinte, eu fui trabalhar para uma empresa de cogeração de energia no Rio de Janeiro, e aí vem outro aspecto de novo da família. Aí eu não levei minha família, porque era uma tentativa, vamos ver se vai dar certo isso ou não. Mas aí chegou um momento que eu falei, cara, não dá para ficar aqui no Rio. Minha esposa ia para lá, às vezes, meu filho, tudo bem, tá pertinho, né? Mas também tem um aspecto financeiro, que chegou um momento que eu precisava ganhar dinheiro. Precisava ganhar dinheiro. Eu tinha feito uma venda bem grande no Rio. Enquanto eu tinha essa reserva, eu fui tocando a minha vida, mas chegou um momento eu pensei assim, cara, eu tenho dinheiro ainda para tocar minha vida mais um mês. E aí, uma pessoa que eu tinha contratado, que você conhece, muita gente conhece, eu vou citar um nome aqui, que é o Paulo César Salles Vasques. Olha aí o PC. Ele me ligou porque ele sempre foi muito preocupado. Até alguém disse que ele, talvez em outras vidas, deve ter sido meu pai, ou eu fui pai dele, não sei. É uma relação muito próxima. Me ligou e falou, me chama carinhosamente de velho, já desde que ele me conheceu, quando ele tinha 23 anos, eu tinha 37, né? Ele era velho. Tem uma oportunidade aqui em São Paulo. Ele também é um cara muito de pessoas, né? Sabe Muito, conectar tal. Sabia muito. que isso não ia te magoar. É De uma jeito coisa nenhum, entre sempre, amigos, né? sempre. É. Ele era um amigo antes de ser meu funcionário, né? Lá na Líquido de Carbono. Ô PC, vem aqui, hein? Olha Ah, só. é verdade. Ele tem muita história interessante também. É. E aí o que aconteceu? Era uma vaga de gerente comercial na Associação Comercial de São Paulo, que é uma área de serviço, de informações, né? Que é o SPC, para quem não sabe, a Associação Comercial na época era o grande concentrador de informações do cadastro negativo, né? Que era o SPC. E eu vim para cá, o superintendente gostou do meu perfil e me contrataram. Foi quando, sabe quando você está ali pondo a mão para cima já, Sei. alguém te dá uma corda. Aí Ele que jogou essa corda. me jogou essa corda, né, com a indicação do PC, que já tinha trabalhado lá também. E eu voltei para São Paulo e foi assim, para mim, né, foi amor à primeira vista com o produto, porque nós começamos a desenvolver os scores de crédito, de propensão, de recuperação. Estou falando isso de 2004, gente. Hoje se fala de score, tal, de propensão, e a gente já naquela época estava vendendo isso. E que para mim, assim, eu não sabia direito as informações todas que tinha numa consulta de SPC, mas eu sabia falar de score, porque é moderno, é pensar para frente, né? E foi muito sucesso lá, porque logo 2 anos depois eu assumi a gerência da unidade de negócio, não só comercial, então tinha toda a unidade de negócio, e o faturamento de 120 milhões, em 4 anos nós levamos para 250 milhões. Pô. Foi muito sucesso. O score, que nada se vendia, quando eu saí da associação comercial, estava faturando 35 milhões de reais por ano com a venda de score. Olha aí. E isso me abriu um network muito grande, porque todos os grandes bancos, médios bancos, pequenos bancos, varejos grandes, pequenos, o TIRS, eram clientes da associação comercial. Passavam por lá. Passavam por aí. Então, conheci muita gente.
E nesse meio tempo aí veio o convite do Paulo César, e aí para entrar efetivamente em BPO, para te responder, para ser o diretor comercial lá de novos negócios da Teleperformance, né? E eu acabei aceitando. E aí, gente, tem uma outra coisa que vai uma lição aqui. Eu saí da associação comercial para ter um salário efetivo menor do que eu tinha na associação comercial. Mas apostando nas oportunidades de ganhos variáveis e trabalhar numa nova indústria. Para quem tinha uma formação técnica, Sim. trabalhou em indústrias química, de papel e química. É muito interessante essa mescla de segmentos diferentes para a sua carreira. Porque isso mostra para o recrutador que você tem expertise em várias áreas, tem experiência em várias versátil, áreas. né? É um perfil versátil. Então, por isso também aceitei o desafio e também para voltar a trabalhar com o Paulo César, né? Não, é legal pegar esse ponto, porque, para quem não entendeu, ele aceitou no final, ali no número, era menos. Era menos. Era menos. Então você acertou o desafio de tipo, não, mas tem uma variável aqui que depende de mim. Exatamente. E aí eu vou fazer chegar lá. Exatamente. E pensando num segmento diferente. Pensando num segmento diferente, que era um segmento que naquela época era um dos maiores segmentos, maiores contratantes do Brasil, os contact centers naquela época, estou falando de 2009. Né? E aí continuei minha carreira, na época a ATP acho que tinha 6 mil funcionários. Né? E eu vi lá você formando um time de feras, né? Você é muito bom em formar Tinha, equipes, nossa senhora. Né? Quando eu assumi a diretoria de relacionamento de novos negócios, cara, eu tinha 4 pessoas, depois ficaram 3, né? Mas que eu confiava plenamente e conseguimos, assim, resultados muito grandes, de dobrar faturamento com um grande banco, de ter faturamentos significativos no ano na base, né? Isso vendendo na base. Então foi muito gratificante trabalhar com essas pessoas e a equipe toda que suportava, né? E você estava lá também, né? Fazia parte dessa equipe, que nós vendíamos e vocês implantavam. Né? Isso mesmo. Então foi legal ter essa experiência no Contact Center, que aumentou ainda mais o meu network, né? Então conheço muita gente me conhece. Às vezes, infelizmente, algumas pessoas, Capolete, eu às vezes não sei quem. Ali eu vi a importância, nessa época aí, de não trabalhar em silos. Porque antes eram silos, grupinhos. Na sua entrada, eu já logo, aí você formou um time, aí tinha um pessoal muito bacana lá, adorava trabalhar com a Selma, depois entrou a Tamara, depois, bom, enfim, a Vivian, um monte de gente. E aí eu lembro que eu pedia para participar. Falei, me leva nas reuniões, porque eu quero estar lá, porque eu vou ouvir o que o cliente está te falando, vou entender. Sim. E aí a doutora Ana também sempre junto lá, a gente fazia uns kickoffs maravilhosos muito depois. Bom, muito. E eu ficava antenado nas oportunidades. Porque daí eu via ali durante a implantação, durante o projeto, algumas novas necessidades, ouvia alguma coisa e falava, o cliente está precisando disso aqui, disso e disso e disso. Elas já iam lá com a proposta já semi-montada, já a gente ia se ajudando, né? É verdade, era muito bom. Gostoso. Foi muito bons tempos. E na Teleperformance, já próximo da minha saída, eu saí de lá em 2017, mas aí pensando para frente, e a outra coisa, pessoal, antenado com o que está acontecendo, antenado pelo futuro, porque o futuro ele está tão próximo. Ele acontece, a gente fala hoje de alguma coisa, futuro, mas está acontecendo amanhã. E na época eu comecei a pensar, porque eu como tinha que negociar contrato, né, renovação, sempre era muito difícil, porque o contratante não tinha verba, não tinha recurso e não era difícil repassar o reajuste. Comecei a pensar, cara, tem que encontrar uma alternativa, porque esse segmento, você sabe, de call center, é muita mão de obra. Tem que pensar em automatizar. E foi quando eu conheci uma pessoa que falava de agentes virtuais de voz para atendimento. Em 2015.
Hoje, inteligência Hoje artificial... só se fala disso, né? Mas estou falando 10 anos atrás. É. E que aí eu comecei a entrar também nesse mundo de conhecimento de agentes virtuais para substituir o humano. É triste falar de substituir o humano, né? Mas é a realidade. É a realidade. Eu tenho meu assistente, eu chamo de... É meu assistente. É. E o que eu ganho de produtividade Com com certeza. isso, para me ajudar a revisar, para me ajudar a ser mais ágil, é demais. É demais. E você sabe que eu estava vendo alguns estudos que a inteligência artificial, já nos países mais desenvolvidos, chegou para acabar com o etarismo. Sabe por quê? Porque a pessoa mais velha, ela tem mais background, ela tem mais musculatura, ela sabe dar o prompt. Tem. Então, Ela para você sabe fazer, o que perguntar. sabe o que perguntar. Ela tem vocabulário, ela tem conhecimento, ela tem história. É verdade. E aí o É prompt dela é uma só. Interessante. E a Eu não inteligência te traz. Eu não tinha lido nada sobre isso. Sim, ainda. o Walter Longo fala muito disso. Legal. Muito nas escolas também, como eles estão aplicando lá fora. As aulas estão sendo com inteligência Sim, artificial e o professor, você vai para a escola para tirar a dúvida, para ajudar no dever de casa, tal, tá, inverteu. Tem que assim. saber usar isso Tem que daí, saber né? usar. Então, assim, meu sonho de consumo para call center, né? Que é um pouco mal visto pela sociedade, né? Essa profissão, mas não deveria, porque, gente, é sacrificante. O pessoal que trabalha nisso é dedicado. Sim, eu devo tudo ao call center, eu devo tudo ao telemarketing. Meu final de carreira, que é tudo call center. Aliás, hoje, vamos só chegar lá ainda no finalzinho, eu ainda sou diretor comercial de uma empresa de call center. Então, o que eu vejo para call center com inteligência artificial é uma valorização do humano. Eu vou explicar. No momento que eu tiro de um atendente aquelas coisas simples, eu quero a segunda via de fatura. Um negócio simples de resolver. Mas, de repente, na mesma empresa que você tem lá um cliente ligando para pedir uma segunda via de fatura, tem uma necessidade um pouco mais complexa. E que você pode transferir isso para um agente humano. Necessariamente você vai transferir. E esse agente humano pode ser mais valorizado, inclusive financeiramente, que hoje você não consegue. Hoje é aquele salário piso, um baixo salário, mas no momento que você tem recursos obtidos ao utilizar a inteligência artificial para as operações mais simples, você valoriza aquele agente que está fazendo um atendimento de uma operação mais complexa. E os agentes hoje precisam se preocupar, sim, vamos estudar tecnologia. Só se fala em tecnologia. A inteligência artificial veio para valorizar o humano. É o que eu penso. Você chega lá nos Estados Unidos, você vai lavar o seu carro lá naqueles car wash automático lá, você para lá, passa seu carro na máquina, lava, e ele pode ser... sai quase seco, porque tem lá aquele vento e tal, só que sabe o que é valorizado ali? Se você quiser que alguém seque o seu carro, cara, você paga 3 vezes mais do que a máquina lavou. É isso. Então o humano foi valorizado. Exato. É isso que tá escalando. O humano vai valorizar. E a inteligência artificial veio para expandir a mente, ajudar na Michel, otimização dos trabalhos. É no que eu acredito. É no que eu acredito. E aí... E olha só, você fez seu primeiro curso, você me falou lá, de datilografia e tal, e tá aqui falando de inteligência artificial. Esse que tem que estar ligado, é esse que tem que estar acompanhando. Eu passei por várias fases, né? Acho que pessoas da minha idade, para quem não sabe, eu vou agora em dezembro, faço 70 anos, né? Olha só. Então, para as pessoas da minha idade, nós vivenciamos mudanças. Nós somos sobreviventes. De máquina, analógico, digital. De máquina manual para uma máquina elétrica que chegava uma máquina elétrica no escritório, era disputada. Quem que ia ficar com aquela máquina? Aquele era status. Quem tinha máquina elétrica, você já vai... Esse cara aí tem alguma coisa de diferente. Aquela máquina de escrever que imitava aquelas letrinhas toda bonitinha de computador. E aí, quando começou a vir as máquinas que tinha fita corretora, você escrevia errado, aí você voltava, tal, chique. Passei por telex, fax. Nossa, o fax... Você vai pôr o documento aqui, vai chegar lá do outro lado impresso. Que coisa de louco!
O meu primeira impressão de um gráfico era quase 10 horas da noite, quando eu consegui imprimir, liguei para o meu chefe, falei, consegui imprimir um gráfico. Nossa. Era o Lotus 123. Uhum. Antecedeu o Excel. Gente, muita coisa passou, muito aprendizado, né? E valorização de tudo isso, né? Que tudo isso ajudou a chegar aqui. Todo esse meu conhecimento, e quando eu saí da Teleperformance, eu recebi proposta de 4 grandes empresas para ser diretor comercial do segmento de call center, né? Mas era um momento assim, eu falei, não, eu vou parar, né? Não, eu achava que ia parar, que eu não vou fazer nada agora, né? Estava pensando o que fazer. Posso ser finder de algumas coisas, aí comecei a ser procurado por empresas para vender crédito consignado, para vender seguro, para vender tecnologia. É um negócio impressionante. Não vão te deixar quieto. Não te deixaram, Não né? deixaram. E aí veio uma empresa que eu aceitei, porque era um grande desafio. Foi de uma empresa espanhola que comprou uma empresa aqui no Brasil, mas precisava se estruturar com área comercial, área de pré-vendas, área de marketing. E esse foi um desafio legal, que eu falei, eu posso dar um pouco da minha cara, né? Do que eu penso, dos meus conceitos nessas áreas, e aceitei o desafio e fiquei 11 meses, conseguimos vários clientes, deixamos a área comercial com uma pessoa de minha plena confiança e super competente. A área de pré-vendas veio uma pessoa do mercado que organizou muito bem a área de pré-vendas. O marketing também demos uma estrutura e o viés para o marketing. Bom, serviço entregue, né? Faturamento crescendo e volto eu lá para os agentes virtuais. Vou vender agente virtual. Boa. Foram 3 anos, né? Com uma pessoa também que eu gosto muito, da minha confiança. Acho que eu posso citar um nome aqui, né? Pode. É o Norberto Sala, que tem a empresa Replicante, que me acolheu também para me dar a oportunidade para eu continuar no mercado trabalhando, né? E depois veio o convite dessa empresa mais recente, que também era um desafio para agilizar o ganho de novos negócios, que foi a Neo BPO, que foi um convite, começou com o Laércio Guimarães, que trabalhou conosco lá na Teleperformance. Sim. Conheço o E Laércio. do CEO Luiz Giannini, que é uma pessoa espetacular, de valores coincidentes com os meus, muito bem intencionado, uma empresa que quer levar realmente para o mercado o call center com tecnologia. E já esse mês, depois de 7 meses, eu comecei lá em janeiro, conquistamos um cliente importante, eu não posso ainda citar o nome. Olha só. Mas logo a gente vai começar a divulgar isso quando o cliente permitir. Nós não podemos citar a pedido do cliente, mas é com muito orgulho que eu posso dizer que conseguimos trazer isso. Também um trabalho de equipe, porque nada acontece sem que alguém fez alguma coisa para... Não, com certeza. Você é muito bom formar equipes, você é muito bom lidar com pessoas, mas tem o fator curiosidade, que é seu, né? Você tá sempre... É típico. E a gente vê, assim, pela sua forma de falar, sua eloquência, sua clareza de pensamento. Você vai fazer 70 anos, mas tá batendo bola, tá aí jogando. E é isso que eu fiquei assim, gente, quantas pessoas que teriam a condição, como você tem hoje, a gente sabe, que se você quisesse estar hoje ali assistindo a partida, só assistindo, você poderia. Mas você quer estar jogando. Quero, porque eu quero fazer diferença. Para fazer mais do mesmo, eu quero fazer diferença. Eu quero poder contribuir, eu quero ajudar. E às vezes pode parecer piegas isso, mas não é meu. É seu, é meu isso. Isso daqui é que você é muito gentil, falando, não fiz sozinho, não, tem uma equipe. Sempre. Eu sei, mas tem essa questão que é sua, que a gente vê assim, da sua forma como eu você consigo expressa. Agregar, Michel. É. Então, nessa empresa que eu estou, as pessoas falam, não, precisava você vir aqui para fazer isso, porque eu levo as equipes para falar para o prospect o que eles têm de melhor em cada área.
E para quem está assistindo aqui, olha só, olha que história bacana. Ele passou por passou por 3 diferentes indústrias, não cansou de buscar informação, de se reciclar, de estudar. Por isso que ele continua no topo, ele continua trazendo negócios, aumentando o faturamento. Para mim é uma aula estar aqui e ouvir tudo isso e ver que não dá para parar, né? Não dá. Quem não gosta de estudar, ó. Não, esquece. Continua. Quem não gosta de aprender, quem não gosta de se incomodar, você precisa se incomodar. Eu falo, a gente não pode ficar acostumado com uma paisagem. Porque antigamente, é só lembrar, meu avô, alguns tios ficaram 30 anos numa empresa aqui, não era... Nossa, era admirável isso. Hoje em dia, gente. E você saiu de Ribeirão, foi para São Paulo, foi para o Rio, voltou para São Paulo, inquieto, sempre buscando. Sim, eu quero chegar no final do túnel. Que bacana. Quando você falou, lembrou aí dos kickoffs, e por sinal, ontem foi o kickoff com a empresa. Ontem. Que legal. Estava lá toda a equipe, só que hoje eu sinto falta é o seguinte, gente, vídeo. Gente, falta um pouco mais, deveríamos ter mais interação humana. É bacana, eu respeito isso, que as pessoas façam home office, isso melhora a qualidade de vida, mas assim, ficar longe do convívio, eu não sei se vou estar aqui para ver, mas em algum momento isso vai voltar. Eu acho que vai voltar por uma necessidade do ser humano. O ser humano precisa viver em sociedade. Sim. É só assim que você transmite, porque você começa um vídeo assim, está todo mundo aí? Podemos começar? Aí fala. Então tá bom, olha, nós temos agora uma outra vídeo. Acabou. Você não sabe quem é a pessoa, você não sabe os dramas da pessoa, que de repente você pode contribuir com uma palavra amiga, ou com uma ideia, uma sugestão de fazer uma viagem diferente, ou ir a um médico diferente. Então são coisas que você deixa de conviver. Você não conhece a família dele, você não sabe se ele tem filho, enfim, você... Não se conecta não verdadeiramente. Se conecta, e é o que você está querendo fazer. Gente conecta a gente, né? Mas o kickoff ontem foi muito bom. Eu lembro só no final, uma pessoa da empresa falou assim, olha, nós queremos estar próximo, nós precisamos de respostas rápidas e tal. E eu estou ouvindo aquilo tudo e já ficando agoniado para falar, porque se eu não falo, eu fico agoniado. Aí eu peguei meu celular e falei para ela, olha, para estar próximo, esse aqui, algumas pessoas não sabem, mas muitos já sabem, esse aqui é o meu segundo coração. Ele não para. Então, estar próximo comigo é só me ligar. É só me ligar. Eu vou estar disponível. E é verdade, Michel. Você viu que você me mandou uma mensagem logo. Verdade. Esse é um dos que eu estava comentando aqui. Agradeci pra caramba a participação, que ele ter vindo até aqui. Que a gente grava assim, gente. É no sofá de casa. Eu falo, não é o sofá da Hebe Camargo, mas é o sofá do Michel Camargo. Mas é chique, viu? Hoje o pessoal nem deve saber quem é Hebe Camargo. Então a gente grava assim, bem... E aí é um convite. E aí essa pessoa vem... É um prazer, foi um prazer. Eu fiquei... Porque eu me sinto assim, valorizado. E vocês que são jovens, quando atingirem a melhor idade... vocês vão sentir o seguinte, vale muito você ser reconhecido, valorizado pelo que você foi. Então pensem bem nos atos, nos seus comportamentos, porque lá na frente é que você colhe. E eu falo assim, como você falou, conhece a minha vida e vê, porque a minha vida é um livro aberto. Eu falo para as pessoas, abre, qual página você quer abrir? Pode ler aí. Pode ler qualquer coisa. Eu acho que nós não passamos por esta vida. Tem uma pessoa que trabalhou comigo aqui. Eu não vim nessa vida para brincar, para passar tempo. Sim. E sempre que puderem dar uma palavra amiga para alguém, sempre que souberem algum colega que perdeu o emprego, ligue para ele. Dê uma palavra amiga, dê um ombro para ele. Porque eu faço isso e vejo as pessoas às vezes destroçadas, porque ninguém mais liga para eles, ninguém dá uma palavra amiga, ninguém tenta dar uma oportunidade, ninguém tenta dar uma chance ou ajudar. Às vezes uma palavra é melhor, às vezes, até do que você dar um emprego para ele. Mas dá um apoio, dá força para ele. Né? Seja humano, né? Que é isso que eu penso. E para os seus colaboradores, para quem já é gestor, desenvolva o seu colaborador. Não se preocupe que ele possa aparecer mais do que você.
Porque se ele estiver aparecendo mais do que você, é sinal que você fez um bom trabalho. Porque você desenvolveu bem, porque você ensinou bem, você orientou bem. Eu tenho orgulho de dizer que 4 pessoas que começaram a vida profissional comigo foram ou são presidentes de empresas globais. Isso eu posso colocar no meu currículo. Sim. E essas pessoas eu sei que reconhecem alguma diferença que eu fiz na vida deles. Como eu reconheço do meu tio. Como eu reconheço do meu tio, que me ajudou. Que te deu a mão ali no Me começo. deu a mão e me orientou do que é uma gestão. Né? Uhum. Então, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar, Michel. Poxa, E te agradecer. Eu agradeço você ter vindo aqui e saber da sua história. O Cappolletti, como ele falou aqui no começo, filho da dona Deolinda Cappolletti. Deolinda Cappolletti, que era faxineira na Tabaco. Eu imagino de onde quer que ela esteja, ela te olha e deve falar, que orgulho. É um formador de líderes, 4 líderes aí que já são diretores a presidentes. Você aqui com 70 anos falando de inteligência artificial, contribuindo para a sociedade, aumentando o faturamento de muitas empresas. E um pai, avô, que eu acompanho. Nossa família senhora. linda, maravilhoso. Eu agradeço muito você estar aqui. E aliás, meu filho chega aqui meu filho mora em Portugal, ele é advogado lá em Lisboa, né? Trabalha no escritório. E o meu neto chega no sábado, porque meu neto mora em Campo Grande, né? Meu filho é separado. E então nós estamos aí, essa porcaria. Nós estamos aí para recebê-los aqui. Muito bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, Cappolletti. Espero que também tenha gostado. Obrigadão. Adorei estar aqui. Adoro. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e não esqueçam, formem líderes. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Aí. Cara, esqueci de desligar o celular, deixei só no... o meu neto, ó, falando nele. Oi, bonitão. Siga agora no YouTube e Spotify. Gente conectando gente. Curta, se inscreva e, claro, ative o sininho.